Salve fiel, salve nação corintiana. Sextou, tem muita informação importante para vocês, principalmente sobre o mercadão da bola do Corinthians. O Corinthians que já fez 4 contratações. Hoje foi confirmado mais um reforço. O Charles, que estava na Dinamarca, foi confirmado como novo reforço do Corinthians. E o Corinthians trabalha agora atrás de atacantes no mercado, porque precisa reforçar o setor ofensivo. Luciano Vieto, Gonzalo Plata, Matheus Sanabria estão na mira do timão e tem gente saindo também, hein, fiel? O Fenerbahçe da Turquia quer o garoto Wesley. Será que o Corinthians vai vender? Então tem muita coisa importante nesse vídeo. O Salazar traz as notícias exclusivas do timão. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o timão. Sem mais demora, vamos reagir à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar trazendo notícias quentinhas do Corinthians e o Cereto atualizando todo o noticiário do timão, hein? Muita coisa importante, fiel. Dá só uma olhada. Outro que foi anunciado como reforço do Corinthians, já foi contratado, não foi anunciado ainda, mas já está contratado, ainda não foi anunciado. Faltam detalhes burocráticos para ser anunciado, mas já está contratado, é o Charles. Charles, volante do Midland, que veio do Midland da Dinamarca. O Charles, só faltam exames médicos e também alguns detalhes burocráticos para ele ser contratado. Mas o Corinthians já finalizou a contratação com o Midland da Dinamarca. Nos próximos dias, nas próximas horas, o Charles vai ser apresentado como reforço do Corinthians. O jogador é aguardado nos próximos dias no Brasil para fazer os exames médicos. Tem 28 anos. E também deve assinar o contrato por 4 temporadas. O Corinthians pagou ao Midland da Dinamarca algo em torno de 9 milhões de reais. Serão pagos em 3 parcelas ao clube dinamarquês. Portanto, Charles, volante, também é reforço do Corinthians. Mais um volante, 1,87 m. Jogador que começou nas categorias de base do Santo Ângelo, até ser profissionalizado pelo Internacional. Foram 37 jogos e 2 gols pelo Colorado. Além de ser antes de ser emprestado ao Sport, onde jogou em 2019, até ser negociado com o Ceará, onde ficou por 2 temporadas. Na temporada passada, o Charles disputou 38 jogos, sendo 19 como titular. Ele tinha contrato com o Midland até o meio de 2026. E no Corinthians terá a concorrência do Ranieri, do Breno Bidon, do Alex Santana e também do Rian, jogadores de meio de campo. E pode ter a concorrência também de outro volante. Trata-se do Cuejar, porque o Corinthians está negociando a contratação do Cuejar. O jogador colombiano é o sonho de consumo do técnico Ramon Dias. Ramon Dias já pediu a contratação do Cuejar para a diretoria do Corinthians e o Corinthians tenta contratar o Cuejar. O jogador está no Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Tem ótima relação com o Ramon Dias, porque os dois trabalharam juntos no Al Hilal, também da Arábia Saudita. Mas a contratação do Cuejar não é simples, porque o colombiano tem contrato com o Al-Shabaab até junho de 2026. Está avaliado em 4,2 milhões de euros, cerca de 25 milhões e 400 mil reais. Além disso, o seu salário é um grande obstáculo, já que o volante recebe mais de 1 milhão por mês. Ele, porém, toparia reduzir os seus vencimentos para fechar com o Corinthians. Segundo informações, a proposta do Corinthians já está na mesa do Al-Shabaab. Já foi apresentada ao Al-Shabaab. E o Corinthians está tratando o caso com otimismo, acreditando que vai conseguir fechar a transferência. Vale destacar que o Cuejar já foi destaque do Corinthians, já foi alvo do Corinthians na temporada passada, né? Quando ele estava no Al Hilal. Aí o volante se transferiu para o Al-Shabaab por cerca de 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais. E o Al-Shabaab não vai querer se desfazer do jogador sem receber uma grande quantia em dinheiro. Mas o Cuejar é um jogador que faz parte dos planos do Corinthians. O Corinthians está pretendendo contratar o Cuejar, está negociando com o Al-Shabaab
da Arábia Saudita a contratação do volante, que seria, segundo o Ramon Dias, um jogador para mudar o patamar do time. Outro jogador que o Corinthians está tentando a contratação é o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata. Corinthians mostra interesse na contratação do Gonzalo Plata, o equatoriano Gonzalo Plata. Jogador que vem atuando também lá no time do Al Saad do Catar. Ele está no Al Saad do Catar. É ponta direita. E o Corinthians estuda meios para contratar o jogador. Um fato que pode dificultar a chegada do atacante de 23 anos é a parte financeira. O Al Saad investiu cerca de 12 milhões de euros, 72 milhões de reais, mais de 72 milhões de reais, quase 73 milhões de reais na cotação atual, para tirar o Gonzalo Plata do Real Valladolid em julho de 2023. Então o Corinthians tenta até a possibilidade de um empréstimo do jogador. O Corinthians vem analisando diversos jogadores para a ponta direita, tendo em vista que esse é um setor considerado uma das carências no elenco. Na última semana, por exemplo, o Corinthians estudou a contratação do Matheus Sanabria do Lanús, mas os valores acabaram assustando o Corinthians e não deu negócio. Gonzalo Plata é o jogador que foi revelado nas categorias de base do Independente Del Valle e se transferiu para o Sporting de Portugal em meados de 2019. O ponta foi emprestado ao Real Valladolid em 2021 e adquirido em definitivo no ano seguinte. Meses depois de sua participação na Copa do Mundo do Catar, o atleta foi contratado pelo Al Saad. Com a camisa do clube Qatari, Plata possui 12 gols e 8 assistências em 33 jogos. São bons números, 12 gols e 8 assistências em 33 jogos, mas tem contrato com o Al Saad até 2028. Também fica difícil para o Corinthians realizar esta contratação. Facundo Bernal, o Corinthians não desistiu da contratação do Facundo Bernal, do uruguaio Facundo Bernal, que joga no Defensor. O Corinthians, inclusive, está com a concorrência. A concorrência aumentou, porque o Fluminense entrou na parada. Fluminense e Botafogo entraram na parada. O Fluminense já fez uma proposta de 3 milhões e 600 mil dólares pela contratação do Facundo Bernal. Mas o Corinthians não desistiu da contratação deste jogador e deve fazer mais uma proposta nos próximos dias. É jogador de meio de campo, é meia, tem 20 anos, joga no Defensor do Uruguai. É o Corinthians no mercado da bola tentando contratar jogadores. Agora, o Corinthians também pode perder jogadores nesta janela do meio do ano. Trata-se do atacante Wesley, porque o Fenerbahçe da Turquia tem interesse na contratação do Wesley. E o Fenerbahçe da Turquia já teria oferecido 18 milhões de euros, ou estaria interessado em oferecer 18 milhões de euros ao Corinthians. O Corinthians diz que não vende por esse valor. O Corinthians quer 30 milhões de euros para negociar o Wesley. O Fenerbahçe da Turquia, que agora é comandado pelo técnico José Mourinho. Mas o Fenerbahçe pode aumentar a proposta nas próximas horas, pode aumentar a proposta nos próximos dias. O Wesley que também teria despertado interesse em clubes da Alemanha, mas até agora nada de concreto chegou ao Corinthians, mas o Corinthians pode perder o Wesley se uma boa proposta chegar. 30 milhões de euros é o que o Corinthians quer para vender o Wesley para o futebol europeu. E continuando falando do Corinthians, Fiel, o Corinthians que está todo vapor aí no mercadão da bola, precisa realmente reforçar o elenco corintiano. E o mais novo contratado aí, hoje já teve a coletiva do Alex Santana, que jogou muito bem no primeiro jogo, e o Corinthians acertou mais uma contratação para o meio-campo. O volante aí, o meio-campista Charles, que estava no Midland da Dinamarca, chega aí para reforçar o time do Corinthians. A informação foi dada pelo Pedro Ramiro e pelo Vessone, né? Confirmada por todos os veículos de comunicação. Nas próximas horas é bem possível que o Corinthians anuncie oficialmente a contratação do Charles, né? O Charles, que é volante, chega aí para ajudar o meio-campo do Corinthians. E agora o Corinthians tem que partir para cima dos atacantes, né, Fiel? Eu acho que o Corinthians tem uma carência aí no ataque. Yuri Alberto, Pedro Raul e Romero, na minha opinião, não vão dar conta.
Aliás, tá, tanto é que o Kaká é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma ideia. Eu sou até a favor de colocar o Kaká, às vezes, no lugar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto não tá dando conta aí do recado no ataque do Corinthians, hein? O Corinthians tá de olho em alguns atacantes, sim. O Vieto foi um pedido do Ramon Dias. O Gonzalo Plata, o equatoriano de 23 anos, também foi outro pedido da comissão técnica do Ramon Dias, mas a gente sabe que se trata de jogadores com altos valores e o Corinthians está estudando aí de fazer uma investida nesses jogadores. Augusto Melo deve estar preparando aí um patrocínio master para os próximos dias, ele que anunciou que ia fechar com o patrocínio master até o final dessa semana, mas não aconteceu, então Augusto Melo está correndo atrás aí de receitas para ajudar nas contratações, que eu acho não. O Corinthians precisa reforçar muito esse ataque. Precisa reforçar, porque só sai dessa situação ganhando jogos. E para ganhar os jogos precisa marcar gol. E no último jogo quem marcou foi o Romero. Mas o Romero, vamos falar a verdade, não estava jogando muito bem, mas é verdade que ele decidiu, ajudou muito nessa virada do Corinthians, né? Sempre quando a gente precisou do Romero, ele fez uns gols aí. Então, mas o Roberto não vem rendendo aquilo que a gente esperava. E falo a verdade, ele errou um gol que não pode se errar na situação que o time tá contra o Criciúma. Então o Augusto Melo vai ter um trabalho aí e rápido, né? Que a janela fecha o mês que vem, no começo dia 9 de setembro, no primeiro semestre de setembro. Então o Corinthians tem que correr contra o tempo aí, atrás de um atacante. Eric Puga já esteve no radar do Corinthians, mas o Corinthians achou os valores também elevado. Vamos ver aí quem o Corinthians vai conseguir trazer para reforçar esse ataque, né? Então o Corinthians está se mexendo no mercado da bola. E vocês estão gostando das contratações do Corinthians? Hugo Souza, Alex Santana, Charles do Midland, o André Ramalho, o zagueiro que chegou. Vocês estão gostando dessas contratações? Sim, precisa para o ataque, né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre essas contratações do Corinthians. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!